Bom dia a todos, né? Hoje é um encontro, né, em que a gente vai falar sobre como planejar e executar um treinamento, né? Esse é um tema que eu sou muito apaixonada por ele, já tem... bom dia, Silvana. Já tem mais de 20 anos, né, que eu estou aí na área de consultoria e treinamento. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande. Lu está dizendo que não está conseguindo ouvir o áudio, mas todos estão ouvindo, né? Verifique se há alguma coisa aí no seu computador. Bom, eu vou colocar aqui só algumas orientações, né, para a gente conseguir seguir com essa aula de uma forma que seja bom para todos. Se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, porque aí eu interrompo, né, em algum momento, para você fazer a sua pergunta. Ou então, pode escrever no chat, não tem problema, tá? Estou com áudio, só não consigo conversar só pelo chat. Muito bem. Então, quem não quiser fazer sua pergunta em áudio, né, falando com a gente, pode escrever no chat, que também eu estou aqui de olho, tá? Essa é uma aula que compõe o nosso curso de formação de instrutores, né? E obrigada, Lu. Essa aula está sendo gravada, né? É importante que vocês saibam que está sendo gravada, então, se você não quiser que apareça a sua voz ou que apareça você, né, o seu vídeo, mantenha o seu vídeo desligado, tá bom? E aí, fala por áudio, se tiver alguma objeção, vocês falam comigo depois, para a gente não ter nenhum problema em relação à divulgação dessa aula, tá? Essa aula, posteriormente, ela vai para a nossa plataforma, né, que nossos alunos têm acesso, tá? Ela não vai ficar aberta para todos, apenas para os nossos alunos. Então, é importante que vocês que estão aqui, que não é aluno da rede, fique aqui nessa aula até o final, porque ela vai ser muito proveitosa, né? Eu coloquei lá no grupo um formulário, né, para vocês preencherem com algumas dúvidas, né, caso vocês tenham alguma dúvida, para me orientar aqui em relação à condução dessa aula. Então, eu listei umas questões importantes em que eu vou responder no final, e se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem colocar aqui ou no grupo posteriormente, que eu dou uma orientação para vocês, tá bom? Então, podemos começar? Vamos lá. Podemos começar? Tudo ok aí? Então, vamos começar. Bom, a transmissão dos slides está tudo certinho para vocês? Todos estão vendo? Sim, muito bem. Então, vamos a uma breve conceituação sobre treinamento, né? O que é treinamento? A gente sempre ouve falar e treinamento hoje é uma ferramenta, né, estratégica dentro da organização, né? Empresas que querem crescer, fazer frente à concorrência, investem em treinamento. Né? Então, vamos a uma breve conceituação do que é treinamento. Aqui, Chiavenato, ele diz o seguinte, que treinar é o ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem. É educar, é ensinar, é mudar o comportamento, é fazer com que as pessoas adquiram novos conhecimentos, novas habilidades e ensiná-las a mudar de atitude. Treinar, no sentido mais profundo, é ensinar a pensar, a criar e aprender a aprender. Esse é o grande desafio que a gente tem no treinamento, né? O treinamento ele é diferente de uma aula que você tem na universidade, por exemplo, né? Na universidade, o professor
ele está ali para entregar o conteúdo. E é de total responsabilidade do aluno o que ele vai fazer com esse conteúdo. Né? Então, o professor chega ali e entrega. Ele não está preocupado se o aluno está entendendo ou não, se está interessado ou não. É claro que a gente tem instrutores professores, né, que trabalham de um modo diferente, né? A gente tem professores aí muito bons, que se preocupam com o desenvolvimento do aluno, mas, de um modo geral, é isso, né? Ele entra na sala de aula, entrega o conteúdo e os alunos é com eles. Tem mais uma pessoa chegando aqui. Tudo bem, seja bem-vinda, Suzana. Vamos lá. Então, o treinamento, ele é totalmente voltado para o participante. Né? O foco é no participante. Então, existem desafios aí muito maiores, né, quando a gente vai entregar, né, um conteúdo. Às vezes o treinamento é a entrega de conteúdo, a gente tem treinamentos técnicos, né, como sobre alguma metodologia nova, ou às vezes um sistema novo, né, que é um treinamento voltado realmente para conteúdo, para a parte operacional, né, mas muitos treinamentos estão ligados à mudança de comportamento, que a gente chama de treinamentos comportamentais, né, que é voltado para a liderança, para relacionamento, né, o trabalho em equipe, a comunicação, né, esses são treinamentos assim que as empresas mais investem, né, e mesmo os treinamentos técnicos, porque eu também trabalho com treinamentos técnicos, mesmo os treinamentos técnicos, eu sempre procuro, né, e é bom, né, que os profissionais também se preocupem em trazer essa parte comportamental, né, porque é um momento muito importante para aqueles participantes. É o momento em que ele está saindo do seu ambiente de trabalho, né, saindo ali da tua operação, indo para a sala de aula ou para um local, que nem sempre é a sala de aula, para se desenvolver, né? Desenvolver o autoconhecimento, aprender algo novo. Então, isso é muito importante ali para o profissional, que ele está saindo ali da sua operação, né? E no retorno, ele retorna já com um novo gás, né? Com uma nova perspectiva em relação ao seu trabalho. Né? Então, eu quero fazer aqui uma pergunta de reflexão. Né? Eu acredito que a maioria aqui já deve ter participado, né, de algum treinamento na empresa, ou que a empresa pagou, né, um curso ou um treinamento fora, né? Como é que você se sentiu ao participar de um treinamento? Quem gostaria de compartilhar? Temos aqui a Marina, a Helenice, Luciana, Eliane. Alguém gostaria de compartilhar como se sentiu em relação a um treinamento que participou na empresa, ou algum curso que a empresa proporcionou? Bom dia. Bom dia. A empresa onde eu trabalhei, ela nos forneceu vários treinamentos, né? Uhum. O curso, né, eu sou técnico de enfermagem, né, enfermagem do trabalho, né, direcionado mais a isso. E de 2 em 2 anos a gente já faz, né, o treinamento nosso, né, de primeiros socorros avançados, isso já de praxe. E a empresa ofereceu para a gente um treinamento chamado Rixperto, né, na época, foi a plataforma que eles disponibilizaram, né? A empresa é uma empresa offshore, trabalha com manutenção, reparos e mergulhos, né, e foi bem direcionado à segurança. E foi muito, muito importante, porque a gente que trabalha com saúde, junto com segurança, já tinha, né, um apanhado. E o curso só veio mais alertar a gente mais ainda
nos pequenos detalhes, onde a gente achava que ali não era um problema, e aquilo ali foi um salto, né, para a gente nos alertar. Então, assim, toda a empresa participou, era obrigatório, né? Tinha várias datas, você poderia marcar a data, era um dia todo, ficamos no hotel de 8 da manhã e 5 da tarde, fazendo esse treinamento. E no final eles trouxeram uma campeã em ciclismo, né? E ela mostrou qual foi os desafios dela e como ela fez o preparamento, como que ela fez todos os recursos, qual foi o treinamento que ela fez para até hoje ela chegar naquele patamar com 65 anos. Então, nos deu um gás, né? Voltei com outro gás para a empresa, né? Junto com os colaboradores onde eu trabalhava, e para a gente botar o treinamento em si, né? Em toda a base onde eu trabalhava. Foi muito, muito válido. Então, foi uma coisa que muito me despertou. Né? Quem trabalha com saúde, toda semana, pelo menos uma vez na semana, você tem que dar um DDS, né? Um diário, né? Oficial de saúde, informando sobre a saúde em si. E conforme veio a pandemia, praticamente era todo dia, né, essas orientações. Mas o treinamento foi muito bom e eu sempre gostei de treinamento. Eu sempre me identifiquei. E agora, com um tempo mais vago, eu estou querendo entrar nessa nova linha, nesse novo caminho. É bom, né? Tem muita demanda, né? E o mercado precisa, né? Precisa e tem umas áreas que tem falta, né, de profissional especializado para falar sobre aquele assunto, né? Então, a gente que tem um conhecimento, né, uma expertise em relação a um assunto, né, compartilhar isso com outras pessoas, né, e proporcionar isso para outras empresas, essa oportunidade, né, de troca, né, é muito importante, né? Treinamento, assim, pela minha experiência, né, no meu entendimento, é o aperfeiçoamento do mínimo, né? Você tem ali né, as suas competências, né, aquilo que você faz no seu trabalho, né, a parte operacional, a parte comportamental, né, e muitos treinamentos, eles são muito geral, assim, né, mas o que é bom a empresa ou o líder, né, buscar, né, é o aperfeiçoamento do mínimo. É pegar um assunto grande, dividir em vários pedacinhos e ir desenvolvendo cada um, né? Por isso que aquilo que você falou dos treinamentos, uma vez na semana, né, nas reuniões, ou diário, né? Tem empresas que trabalham com qualidade, né? Grandes empresas como Petrobras, Eletrobras e outras. Os treinamentos são diários, né? O gerente, o líder, ele é treinado para todo dia parar ali 10 minutos, 15 minutos com seus funcionários e passar uma informação, né? Passar uma informação, falar sobre metas, fazendo uma parte motivacional para essa equipe conduzir bem ali o seu dia, né? Com foco, né? Então, é muito importante. E aí eu coloquei aqui no slide seguinte, que o treinamento, ele é uma responsabilidade da liderança, né? O líder, ele deve se preocupar com a capacitação da sua equipe, cuidando para que ela receba o treinamento adequado continuamente. Tem empresas que investem num treinamento, assim, de um dia, uma vez no ano, né? E isso gera um resultado, claro, imediato, né? Ali nas primeiras semanas, mas depois a equipe ela vai voltando, né? Voltando atrás. Então, o treinamento ele tem que ser uma constância, né, na equipe. E o funcionário, né, se sente muito valorizado, né, quando a empresa
investe, né, no treinamento, seja interno ou num curso externo, né? Isso, o funcionário, ele se sente acolhido, ele percebe que a empresa está preocupada com ele. Teve um treinamento que eu fiz numa empresa em São Paulo, era uma rede de clínicas de diagnóstico, né? E a gente fez um treinamento envolvendo toda a equipe, né? Todos os funcionários, técnicos, pessoal de enfermagem, pessoal de recepção, o pessoal da conservação, enfim, todo mundo, né? E no final a gente sempre faz uma avaliação, né? Que ali tem algumas avaliações em relação ao treinamento e algumas perguntas, e uma das perguntas né, qual foi a importância desse treinamento, né, para aquele profissional. E teve uma senhora, né, que colocou que o que mais impactou para ela que foi a primeira vez que ela comeu filé mignon, porque a gente fez um treinamento, né, num hotel e tal, e a empresa pagou, né, ali o almoço para todo mundo no hotel, e ela falou que o que foi importante para ela foi que ela comeu filé mignon pela primeira vez. Então, você vê como a importância, né, da empresa investir no treinamento, no seu colaborador, né, ele se sente grato. Deixa eu ver aqui se alguém tentando entrar. Não é. Muito bem. Então, continuando aqui. Planejando o programa de treinamento. Agora a gente começa a entrar, né, na nossa proposta hoje, da nossa aula de hoje. A Lu está colocando aqui a mensagem. Vamos ver. Eu fiz diversos treinamentos em empresas que já trabalhei e consegui identificar as necessidades do treinamento. E foi bem agregador. Entendi o público-alvo, foi objetivo, houve relação da cultura organizacional da empresa com os assuntos referentes a méritos, exemplos, comunicação, acolhimento. Realmente, muito importante. No treinamento é importante também para fixar, né, a missão, a visão da empresa, né, as metas, os objetivos. É importante todo treinamento, toda reunião falar sobre isso, né? Para fixar, para que isso seja incuta isso, né, na cultura, né, da empresa, né? Então, vamos para o planejamento. 3 pontos aqui que são importantes na hora do planejamento. O primeiro ponto aqui que eu coloquei é identificar o cliente. Então, assim, a gente tem a atuação, né, do instrutor de treinamento. Essa atuação pode ser profissionais que já atuam na empresa, dentro de uma organização, eles são contratados para trabalhar aí nessa parte de desenvolvimento das pessoas, né, treinamento e desenvolvimento, que trabalha ali no RH da empresa, na gestão de pessoas, né? Então, muitas empresas têm esses profissionais ali em sua organização, então, você pode ter essa atuação, e tem os profissionais que prestam serviço, né? Assim como eu, né? Eu presto serviço para outras empresas, né? Então, o que é importante observar? Seja você dentro da organização ou fora, né? Como consultor, prestador de serviço, é identificar o cliente. O que é esse cliente? Qual a atividade principal, né? O core business, né, da empresa, o que a empresa está buscando, é uma empresa nova, é uma empresa mais antiga, ela está mudando a sua gestão, então, como é que está essa empresa e o que a empresa está buscando, né? Então, identificar a empresa, né? Para a gente pensar em como é que vai conduzir, né, preparar esse conteúdo, e a produção desse conteúdo, a entrega, né? Como vai ser. O segundo ponto é o levantamento de necessidades, que a gente chama de LN, ou levantamento de necessidade de treinamento, LNT, né?
Existem ferramentas aí, algumas ferramentas para fazer o levantamento dessas necessidades. Uma das maneiras mais utilizadas em grandes empresas, elas têm um formulário, eu tenho até o modelo desse formulário, que depois eu posso compartilhar com vocês. É um formulário de levantamento de necessidades, em que o gestor daquela área, daquele departamento, né, ele responde ali algumas questões que apresenta ali a demanda ali da sua equipe. Esse formulário é encaminhado ao RH da empresa, né, e o RH vai buscar soluções em qualificação e treinamento dentro daquilo que aquele gerente, que aquele líder está solicitando, né, está querendo desenvolver. Outras ferramentas são, por exemplo, na área de atendimento, os relatórios da ouvidoria, reclamações, né, uma coisa que eu gosto de fazer, que o meu foco, meu carro-chefe é atendimento, né, são os treinamentos em atendimento. Eu busco na empresa, se a empresa tem ferramentas em que o seu cliente expõe ali, né, a sua insatisfação, se tem uma ouvidoria, e levanto também aquilo que está público, né? Eu entro lá no Google, vejo quais são as reclamações que tem, no Reclame Aqui, vejo as reclamações que tem, e tudo isso serve de base, né, para a preparação do meu material, do meu conteúdo. Uma outra forma é conversar com o líder, né, esse líder dessa equipe que precisa dessa demanda, né, conversar com ele, né, fazendo uma espécie de entrevista, enfim. Algumas questões ali em que ele vai revelar qual é a necessidade dele ou daquela equipe, né. E tem outras ferramentas, né, que no curso a gente fala detalhadamente sobre todas as ferramentas. Mas a gente precisa levantar o máximo de informação que a gente puder, é bom para a gente preparar esse material, esse conteúdo. E o terceiro é diagnosticar o problema. Qual é o problema que ocorre e por que ocorre? Né? E aí exige da gente uma visão bem generalista, né? Eu tenho formação múltiplas em diversas áreas, e isso ajuda na hora de fazer um diagnóstico do problema. Por quê? Nem todo problema, eu já falei aqui, quem assistiu a minha aula anterior, eu falei sobre isso, nem todo problema é o treinamento que vai ser a solução. Às vezes, até quem está contratando pensa que a solução é o treinamento. Já aconteceu comigo diversas vezes, eu cheguei numa clínica em que o gerente se queixou que os seus funcionários tinham muitos problemas entre si ali, de comunicação, tinha muita rixa entre eles, muita fofoca, enfim, problemas ali no trabalho, ali em equipe mesmo, em passar informação, né, aquela coisa de parceria, ele tinha muitos problemas nesse sentido, e ele me convidou para fazer um treinamento. Só que quando eu cheguei na empresa, eu vi que tinha outras coisas que causava, que impactava nesse comportamento dessa equipe. Então, antes do treinamento, eu pedi a ele para fazer uma análise de diagnóstico, né, da empresa, para sugerir ali, né, as melhorias. Então, antes do treinamento, para você ter ideia, foi feita até reforma na clínica, antes do treinamento acontecer, porque existiam outros fatores, né? Teve uma outra situação em que era uma clínica, era para fazer um treinamento para a secretária, né, de gestão de consultório, e de acordo com a queixa que a doutora me passou, eu disse a ela, antes de fazer o treinamento, o que a doutora acha da gente fazer uma análise de perfil? Por quê? De acordo com o que ela falou, eu pensei assim, bom, essa secretária, ela não tem o perfil, né? De nada vai adiantar eu fazer um treinamento se aquele profissional ele não está afim, ele não quer.
Ele não quer, ele não está se importando com a empresa, né? Então, é um treinamento que não vai funcionar, porque esse funcionário ele não está disposto para isso. Então, assim, essa visão generalista, a visão do todo, é importante para que a gente possa ajudar esse cliente ou ajudar a empresa a desenvolver esse profissional, né? A entregar recursos para ele. Às vezes o problema não está no profissional, o problema está na estrutura, né? No sistema que é utilizado, do computador, né? Na forma que esse fluxo acontece, né? Ou não acontece, né? Tem empresas que nem tem um fluxo definido, cada um trabalha do seu jeito. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa visão aí antes, né, de montar aí o programa de treinamento. E aí, depois disso, vem como eu elaboro o programa de treinamento com base nessas informações. Aí eu coloquei 6 pontos importantes. Né? Depois que você fez ali o diagnóstico, você conheceu a empresa, conversou com o líder, entendeu ali as demandas, bom, como é que eu vou apresentar essa proposta? Como é que eu vou trabalhar isso com esses funcionários? Em algumas ocasiões, é necessário até conversar com um funcionário, com o outro, né, para entender o que está acontecendo ali naquele setor. Então, aqui, o primeiro ponto é o público-alvo. Quem é esse treinando, né, esse funcionário? Quem é? Qual a área que ele atua? Qual é a formação? Né? Isso tudo é importante para a gente entender que tipo de linguagem eu vou utilizar, que tipo de recurso eu vou utilizar, depende muito do perfil da equipe, né? Então, quem é o público-alvo? Segundo, qual é o objetivo do treinamento? Qual é o objetivo geral? Qual é o objetivo específico? Né? Então, você pensa no geral, que é no todo, assim, na empresa, o que a empresa está buscando, quais são as metas, quais são os seus planos, né? E específico ali daquele departamento, ali, o que aquela equipe precisa, né? Então, tem os objetivos gerais e os objetivos específicos. A metodologia, como é que vai ser esse treinamento? Ele vai ser em sala de aula, um treinamento presencial, vai ser dentro da empresa ali na sua sala de reunião ou no seu auditório, ou vai ser ali mesmo no setor, né, no seu local de trabalho, ou a empresa vai alugar um espaço num hotel, ou num auditório, num coworking, para poder realizar esse treinamento, ou esse treinamento vai ser online, pode ser online por videoconferência, como estou fazendo aqui hoje com vocês, ou pode ser um treinamento que é gravado, né, já pronto, né, o conteúdo, vai ser fora num clube. Então, assim, como é que vai ser, qual o método melhor para ser utilizado? Então, precisa pensar o que vai ter aderência, né, para essa equipe. Muitas equipes, o treinamento online funciona muito bem, para outras não, né? Então, a gente precisa identificar, né, qual é o método que a gente vai utilizar. Tem outra pessoa chegando aqui, Romo. Seja bem-vindo, Romo. Continuando aqui. As técnicas, os processos e técnicas. Né? De que forma eu vou apresentar esse conteúdo? Eu vou utilizar slide, eu vou utilizar material didático, apostila, exercícios práticos, dinâmicas de grupo, estudos de casos, são os processos e técnicas que podem ser utilizados ali no treinamento. Lembrando que o treinamento, como a gente viu antes, né, ele tem que ensinar, né? Ensinar o funcionário a aprender. Então, que técnica eu utilizo? Eu posso utilizar?
eu vou utilizar vídeos, né, enfim, eu vou utilizar depoimentos de outros profissionais, vou trazer um profissional de uma outra área para tratar de uma demanda específica. Então, pensar quais são as técnicas que são, que vai desenvolver esse profissional. O quinto, plano de aula. E aí você vai sentar no computador e vai montar o seu plano de aula, né? Contendo ali o objetivo, né, o público-alvo. Outra pessoa chegando aqui, Maria Cristina. Seja bem-vinda, Cris. Então, como vai ser, como eu vou elaborar esse plano de aula? Qual é a carga horária? É um treinamento de 4 horas? Ele é mais longo? Como é que eu vou distribuir essas horas? Eu vou fazer num dia só? Eu vou fazer picadinho, fracionado? Qual o conteúdo programático desse treinamento? Quem está com dificuldade de entrar? Vou colocar o link aqui no grupo de novo, porque tem alguém com dificuldade para entrar. Deixa eu ver aqui. Bem, coloquei de novo. Então, o conteúdo, como é que vai ser esse conteúdo? E outra coisa, bom dia, consegui. Seja bem-vinda, Cristina. Enfim, conseguiu. E sexto, o tempo e o custo. Quanto é que vai custar? Porque aí, o que envolve o custo, né? Qual é a verba que a empresa tem disponível para gastar nesse treinamento? Então, o custo ele pode variar, por exemplo, se esse treinamento for feito externo, tem a locação do espaço, tem o almoço do pessoal, coffee break, vai ter coffee break, então isso tudo é custo, né? O custo não é só a hora-aula desse profissional, né? Ou da empresa que foi contratada, né? Porque tem, assim, quando eu fiz esse treinamento nessa rede de clínicas lá em São Paulo, no meio da nossa programação, que era grande, né? Eram 16 turmas ou 17 turmas, porque era para a equipe toda, e quando chegou na metade, a empresa falou assim, não, vamos dar um tempo, porque a gente não tem mais verba, porque o custo desse treinamento está muito alto. Né? Aí eu sugeri assim, não, eu posso parcelar mais a minha parte, se for necessário. Eu falei assim, não, porque a tua parte é o de menos. Né? Porque o que encarece é o aluguel, né? O aluguel a alocação ali do espaço, né? O almoço, coffee breaks, tudo é muito caro. Né? Então, qual vai ser o custo aí desse treinamento? Quais são os custos envolvidos? Então, precisa fazer ali uma planilha de orçamento. Né? Então, se você é um profissional que trabalha dentro de uma organização e está buscando treinamento, né, precisa fazer esse levantamento, né? Por isso que precisa decidir, um treinamento online, ele pode onerar menos do que presencial, né? Porque no online o funcionário está ali, só precisa do seu computador, né? Então, precisa ser avaliado aí o tempo e o custo, porque quanto maior o tempo, maior o custo, né? E tem outras coisas também, né? Esse profissional, como é que vai ser? A empresa vai pagar, aí entra o RH da empresa, né? A empresa vai pagar hora extra, esse treinamento vai ser dentro do horário de trabalho ou vai ser fora do horário de trabalho? Se for fora do horário de trabalho, o que vai ser oferecido de benefício para esse colaborador? Vai ser pago uma hora extra? Vai ser feita uma negociação ali, né? Então, isso tudo a empresa precisa pensar, né? E isso tudo entra no custo, né? Do treinamento. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um modelo, né? De apresentação. Eu vou encerrar aqui essa
essa apresentação, e eu vou abrir aqui para vocês 2 modelos de apresentação do conteúdo, né, disso que a gente está falando. Como é que eu apresento, né, essa proposta? Né, eu vou abrir aqui, eu vou abrir uma minha que é muito comum, que é o recepção humanizada. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho melhor a tela inteira. Vou compartilhar aqui a tela inteira. Eu vou abrir aqui. Todos vocês estão vendo? Me sinalizem aí. Sim, né? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui na proposta. Então, aqui é a recepção humanizada, né? Esse é o mais comum. Essa é a forma que eu apresento a proposta, né? Que tem esse passo a passo que eu falei com vocês, né? Aqui é uma apresentação geral que a gente pode chamar de objetivo, né? Ou de justificativa, né? Por que esse treinamento precisa ser feito. Aqui vem a metodologia, né? Nossa metodologia consiste em despertar nos participantes conduta empreendedora, orientação para resultados de trabalho em equipe, utilizando princípios do coaching, neurolinguística, inteligência emocional, né? Assim. Vamos lá. O conteúdo é vivencial, com base na experiência e erro. Isso é o jeito que eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar com base na vivência, sempre trazendo exemplos, coisas que não deram certo, né? E o que foi feito para mudar aquele cenário, né? Então, com base na experiência e erro, não só aquilo que eu trago, né? Mas especialmente dos participantes, né? Então, estimular os participantes a contar, a falar sobre suas demandas e ir trabalhando em cima disso. Então, assim, o treinamento ele é muito dinâmico. Nenhuma turma é igual a outra, porque se a gente trabalha em cima daquilo, da experiência do aluno, cada turma vai ser diferente, né? Então, você tem aquele conteúdo ali de base, né? Eu tenho um conteúdo de base que eu levo de acordo com aquele estudo que foi feito, né? Daquilo que a empresa precisa, né? E eu coloco também o conteúdo extra, né? Aquelas cartas na manga, né? Porque na hora pode aparecer alguma coisa, algum assunto que não está ali programado certinho na programação que eu fiz, mas que ali na hora eu posso trazer, eu posso trabalhar isso, uma coisa que não tinha sido planejada antes. Né? A mesma coisa acontece com as dinâmicas, por exemplo. Às vezes você pensa em fazer uma dinâmica, mas chega na hora com o perfil do público ali, você pensa, não, isso não vai funcionar nesse grupo, então vou fazer de outra maneira. Então você pode fazer alguma outra dinâmica que seja mais adequada àquele perfil de público, mas que vai trabalhar aquele mesmo assunto. Né? Então está aqui o conteúdo, com participação ativa dos participantes. Isso aqui, cargo horário de 12 horas. Aí vem conteúdo programático. Ó. Tá aqui, eu vou diminuir um pouquinho para vocês verem a tela toda. Assim. Ó. Aqui vem o conteúdo programático. Aqui são 2 páginas de conteúdo. Esse conteúdo está bem detalhado, mas não precisa ser detalhado assim para o cliente, né? Mas esse daqui já está bem detalhado, porque os clientes pedem muito detalhamento. Então, aqui eu já faço aqui bem detalhado. Então, aqui falando do perfil profissional, né?
a humanização no atendimento, o atendimento telefônico, marketing pessoal, relacionamento pessoal, comunicação. Então, aqui tem todos os tópicos, né? Bem detalhadinho aqui o conteúdo programático. E aqui vem o treinador, né? Que é importante, né? Quem é que vai executar esse treinamento, né? Qual é a qualificação dele? Enfim, ele tem expertise nessa área, né? Então, quem é esse treinador? Então, aqui vem o meu mini currículo, né? Vem os principais clientes que eu já atendi, e depois vem a proposta financeira, né? Então, assim, se você está prestando o serviço, você vai fazer a sua proposta financeira, né? Então, você vai pensar nos custos que você tem, vai fazer ali uma planilha e vai chegar no orçamento. Aí você vai apresentar aqui a proposta, né? Aqui, nesse caso, é 2.800, que é por videoconferência, né? E aqui inclui material didático e certificado, né? Mas você pode incluir outras coisas. Por exemplo, quando eu faço um treinamento fora do Rio, eu já incluo ali as minhas despesas de translado e hospedagem. Aí entra aqui, terceiro, né? Que está incluído, né? Despesas com hospedagem e translado, tá? Então, eu coloco aqui. E eu dou sempre um bônus, né? Então, aqui embaixo tem o bônus, né? Quando o treinamento é presencial, não está aqui, porque esse é por videoconferência. Quando é presencial, eu coloco aqui os recursos que devem ser disponibilizados, que no meu caso é uma sala de reunião ou um auditório, né? Depende do número de pessoas, um data show ou televisão para poder projetar os slides, tá? É aquilo que eu preciso, né? E aí no contrato, porque aí tem um contratinho também, né? Aí no contrato vem dizendo que as despesas, né, com coffee break, com locação de espaço, com não sei o que, isso é de responsabilidade do contratante, tá? É importante colocar isso, porque eu passei uma vez por uma situação muito complicada, assim, que a gente não imagina, né? A gente aprende fazendo as coisas, né? Então, eu fui fazer um treinamento numa associação, né? Eles fizeram ali para os seus associados, treinamento, um curso, né, ali para os seus associados, e aí quando foi um dia antes, a gestora lá que estava responsável ligou para mim e falou assim, eu quero saber como é que vai ser o coffee break. Aí eu falei assim, você me disse se vai fazer, como é que você quer, se você vai fazer coffee break de manhã, uma tarde, para poder planejar os meus intervalos. E ela, você não fornece coffee break, não? Eu falei, não, o coffee break é vocês que contratam, né? Eu estou prestando serviço de treinamento, eu não sou serviço de buffet, né? Então, é importante, né, na hora que você está negociando, colocar, deixar tudo isso claro para não ter dor de cabeça, né? Então, dizer aquilo que você precisa, né? E deixar claro que despesas ali relacionadas ao treinamento é de responsabilidade do contratante, tá? Então, esse aqui é um modelo. Aí eu tenho um outro, que esse aqui é de uma instrutora minha que me mandou, né? Eu tive uma demanda de treinamento e ela me mandou assim, essa apresentação dela é a mais completa assim que eu já recebi, né? Dos meus parceiros aqui, dos treinadores, né? Então aqui, ó, esse aqui é vou aumentar aqui um pouquinho. Então, essa aqui é uma apresentação que ela fez, né, que está proposta. Esse daqui está relacionado ao faturamento SUS, né? Então, aqui ela coloca o sumário, né, que é a apresentação aqui da proposta. Ela faz uma introdução. Aí ela fala dos objetivos, ó, que tem o objetivo geral e o objetivo específico, né? Então, assim, antes de elaborar isso aqui, ela conversou ali com a gerente, né, que fez a solicitação desse treinamento, para que ela explicasse ali quais eram as demandas, né, quais eram as principais falhas, né, onde queria que trabalhasse mais, né, e em cima disso ela preparou aqui, né, os objetivos específicos. E vem a justificativa é uma visão
global, vamos dizer assim, do mercado, né? Por que isso é importante para o mercado, frente ao mercado, né? Então, aqui é a justificativa. E aí ela vem com o resumo programático, né? Todo o conteúdo programático aqui. A metodologia que é utilizada, utilizando referencial teórico, demonstração de utilização das ferramentas, uso da internet, casos reais. Então, essa metodologia. O cronograma, que aqui tem a carga horária, né, 16 horas. E aí vem o mini currículo dela, que não é nem tão mini, né, é um currículo gigante. E aí termina, tá? Então, aqui é a elaboração do treinamento. E agora a gente vai para onde? A gente vai para a execução, né? Vou trocar aqui para minha outra, para essa apresentação. E a gente vai partir para... Deixa eu abrir aqui. Ver como está aparecendo para vocês. Não é desse jeito que aparece para aparecer. Peraí. Tem que abrir de novo. Eu estou compartilhando aqui novamente. Errei novamente. Peraí. Ai, saco. Apresentar. Gestão do apresentador. Tá, agora foi. Não foi? Não foi. Enquanto eu vou tentando colocar aqui certinho, eu vou abrir para dúvidas. Vocês têm algumas perguntas para fazer? A gente está no ponto, na metade da nossa aula de hoje, praticamente. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, não é possível que vocês não tenham dúvidas. Quais dúvidas vocês anotaram aí? Vamos, vocês estão na sala? Agora foi, né? Vamos ver se alguém respondeu aqui no chat. Não. Então, vamos aqui continuar. Partindo para a execução, né? 3 pontos importantes na execução. Então, agora, a gente já viu, vou voltar aqui um pouco. A gente falou sobre o planejamento,
como é que eu penso nesse treinamento, e a hora de elaborar o treinamento, público-alvo, objetivos, metodologia, processos e técnicas, plano de aula e tempo e custo. Né? Essa é uma parte mais trabalhosa, né? Que quando a gente vai fazer a mentoria com os alunos demoram bem nesse ponto, né, para poder desenvolver, né, essa estratégia aí de conteúdo, e depois disso feito, é a hora de executar, né. Então, como é que é feita a entrega desse conteúdo? Eu coloquei aqui 3 pontos importantes. O primeiro é a convocação dos treinandos. Gente, isso é uma coisa importantíssima que muita empresa erra nisso. Acontece, constantemente aconteceu até pouco tempo, a empresa contrata o treinamento, mas não informa ao seu funcionário. Ele vai informar no dia, ou um dia antes. Ele fala assim, hoje a gente tem treinamento. E aí a pessoa tem que se virar, né, ali com as suas demandas ali do dia a dia, né, para poder estar disponível para aquele treinamento. Então, esse funcionário ele já vai insatisfeito. Ele já vai reclamando, ele vai preocupado, porque ele deixou um monte de coisa pendente para trás para poder estar ali presente. Então, essa parte da convocação dos treinandos é importante. Precisa ser com uma certa antecedência, uma antecedência aí, né, de 2 semanas, pelo menos, né, para a pessoa se organizar. Como é que vai ser feito esse convite? Tem empresa que faz um bilhetinho com um brindezinho, né, ali, com um bombom, alguma coisa, convidando a pessoa para participar daquele treinamento, que é um convidando, entre aspas, né, que geralmente é obrigatório, né, mas aí ele fazendo a convocação, né, desse funcionário, né, falando sobre o tema, né, qual é o objetivo daquele treinamento, enfim, para que esse funcionário esteja preparado psicologicamente para esse encontro, né. Eu, antes do treinamento, eu gosto de fazer um aquecimento. Eu abro um grupo no WhatsApp com todos ali os funcionários, começo a falar com eles, pedir para eles se apresentarem, né, perguntando algumas coisas, quais são as principais dificuldades. Então, eu vou ali fazendo ali um aquecimento ali, né, porque esse funcionário ele já chega já no treinamento, já sabe quem é o instrutor, já falou sobre aquilo, já sabe quais são os colegas que estão ali participando também, porque às vezes tem colegas que não trabalham no mesmo setor, ou que é de outra unidade, enfim. Né? Então, esse aquecimento é importante para que, no momento do treinamento, né, a coisa flua melhor, né? Flua assim mais livre, né? Com um pessoal mais integrado, né? Segundo ponto importante, os instrutores. Quem vai ser o instrutor? Então, se você está numa empresa, está contratando um serviço de treinamento, o que é importante você verificar? Esse instrutor, ele tem expertise nesse assunto, ele tem experiência nesse assunto, o que ele pode trazer e desenvolver com a gente? Então, checar o instrutor, não só a empresa contratante, como também o instrutor. Por exemplo, tem grandes empresas que fornecem serviço de treinamento, empresas grandes, tem empresas de consultorias grandes, o Senac, por exemplo. O Senac, ele oferta treinamentos corporativos, né? Então, assim, tem empresa que pensa assim, eu estou contratando o Senac, mas quem é o instrutor que vai ser alocado para esse treinamento? Qual é o perfil dele? Qual é o currículo dele? Né? Então, assim, às vezes a pessoa vai assim, só pelo nome da instituição, né? E não se preocupa com quem vai estar ali na sala de aula, né? Porque está confiando ali na reputação daquela instituição. Mas é importante verificar quem é esse instrutor. Porque, às vezes, a empresa tem uma boa reputação, mas aquele instrutor ali é um instrutor iniciante. Não que isso seja um problema, mas, às vezes, para o que você está buscando, precisa de um profissional mais experiente. Né? Então, é importante verificar isso. Quem é
Quem são os instrutores desse treinamento? E a avaliação dos resultados. É importante, o treinamento ele tem um objetivo específico, ele tem um objetivo geral e o objetivo específico. Então, ele tem que gerar resultado, porque é um investimento. A empresa está fazendo ali aquele investimento ali naqueles profissionais e está apostando que o treinamento vai gerar resultado. Então, como é que eu avalio esse resultado? Tem uma avaliação que é feita logo após o encerramento. Existem várias maneiras de fazer isso, pode ser com formulário, pode ser com formulário em papel, que a pessoa faz ali na hora. Aí as pessoas, às vezes, você pode pedir para se identificar ou não, né? Tem muitos formulários que é sem identificação, porque aí a pessoa pode ficar livre ali para fazer a sua crítica. Ou um formulário no Google, que a pessoa entra ali e preenche o formulário, né? Então, existem diversas maneiras, né? A que eu tenho usado muito ultimamente é aquela avaliação, assim, na hora, né? Quando termina o curso, eu faço uma rodada ali com os participantes, perguntando, né? Qual foi a importância daquele treinamento para ele, o que ele vai levar daquilo, né, para o seu dia a dia, né? Aí, antes disso, tem as metas, né? Eu sempre faço, no final de cada treinamento, tem uma folha de metas, em que ele coloca ali as 5 metas da semana, né? Então, de que forma que ele vai aplicar aquilo que ele aprendeu na semana? Então, ele faz ali o planejamento dessas metas, com data de início, data de encerramento, né? E aí, no final, faço essa rodada, para que esse funcionário diga o que aquilo foi importante para ele, o que ele aprendeu, se tem algo que possa ajudar mais, que queira trabalhar mais, enfim. Então, eu faço desse jeito e é muito mais proveitoso, digamos assim, né? Como eu registro todos os meus treinamentos agora, né? Todos os meus treinamentos eles são gravados, então isso fica gravado e isso vai ali para a diretoria, né? Então, tem esses depoimentos todos ali à disposição depois das lideranças para que elas possam escutar. E depois que passou o treinamento, existem avaliações que são feitas depois do treinamento. Ali, um mês depois, pode ser uma avaliação que o próprio gerente ou o líder pode preencher essa avaliação, né, em que ele vai dizer qual foi o resultado que causou. Né? Essa equipe conseguiu aplicar essas sugestões, essas mudanças, aquilo que a gente conversou no treinamento, houve dificuldade, não foi? Então, uma avaliação que vai permitir o próximo passo. Porque dependendo dessa avaliação, a gente pode pensar, então a gente precisa trabalhar mais determinado assunto. Né? Então, vamos focar agora nesse assunto. Né? Então, identificar o que ainda precisa desenvolver mais, o que está pegando, quais são as dificuldades. Então, falamos aqui sobre a execução do programa de treinamento. E agora, as dúvidas gerais. Agora é com vocês. Estou aqui pronta para receber as dúvidas de vocês. Vocês podem abrir o áudio, pode abrir a câmera se quiser. Vamos lá, hora das dúvidas. Helenice é um profissional de treinamento já. Eliane. Bom dia, Daniela. Bom dia ao grupo aí. Oi, Maria. Tudo bem? Tudo bom. O meu treinamento seria para os próprios funcionários. Uhum. É mais sobre a rotina. Como eu trabalho no setor chamado OPME, uhum. No caso que é a parte que de lidar com os convênios e hospitais, eu estou com uma equipe nova que não tem muita experiência.
Então, eles precisam de treinamento. Aí eu fico na dúvida, assim, por causa do tempo, aí você estava explicando sobre o tempo, né? Você tem que Uhum, ver. Eu, assim, no meu pensamento, se dividiria é, uma parte, né? Por exemplo, se eu vou falar de convênio, eu vou falar só de convênio. Se eu vou falar de hospital, eu vou falar só de hospital. Claro que o meu tempo não dá para falar em 1 hora, 2 horas, devido à rotina que é do setor. Então, uhum, eu teria que dividir em mais tempos, mas dentro do horário da empresa. Porque sim. depois do horário é mais complicado, porque, como você falou, as empresas não querem ficar pagando hora extra. Por exemplo, eu estou falando pela empresa que eu trabalho. Uhum, Então, assim, eu acho que esse é o meu pensamento em termos de dar um treinamento. Eu não sei se eu estou correta, dependendo também, porque eu teria que falar até com você sobre isso no privado, para explicar algumas coisas que uhum. é da rotina do setor. E eu tenho dificuldade nesse momento, porque às vezes assim, entra uma pessoa nova. Eu ainda não estou com aquele, digamos assim, um POP, que seria o melhor Uhum, de tudo, da era o POP. integração. Você tem que ter o POP. E como é que vai integrar esse funcionário novo, né? Existe o treinamento de integração, né? Uhum. Antes do colaborador sentar na cadeira para trabalhar, ele passa por um treinamento de integração. O que é isso? Ou ele vai para a sala de aula, ou o próprio líder pode sentar com ele e vai apresentar a empresa, o que é a empresa, qual é a visão, missão, não sei o que, história da empresa e tal, né? E aí entra falando do setor, né? Quais são as atividades principais, aí pode fazer com base na descrição de cargos, né? Uhum. E tal, e quais são as atividades, aí vem o POP, né, a apresentação dos POPs, o treinamento em cima disso, e depois vem a integração com a equipe, tem que preparar a equipe antes, se reunir com essa equipe, informar assim, olha, a partir de amanhã ou semana que vem, a gente está recebendo um novo colaborador, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, o nome dele é fulano, então vai preparar essa equipe, né, dizer para a equipe assim, como é que quer que essa equipe receba esse funcionário novo, Uhum. né, quem é que vai ficar assim, que vai ser o padrinho, vamos dizer assim, desse colaborador, né, que é aquele outro funcionário que vai ficar ali mais próximo, né, acompanhando, vai tirar as Entendi. dúvidas, né, e aí depois entra esse funcionário e faz a apresentação, né, assim, a equipe ela já está ciente que está vindo esse colaborador novo, né, então essa preparação é importante e que muitas empresas e muitos líderes pecam nisso, Uhum. geralmente pela alta demanda, né, porque os funcionários são contratados para ontem em geral, Isso aí, pode estar acontecendo lá. é, então ele já entra jogado, joga Isso aí. ele lá no seu posto de trabalho, né? Às vezes o pessoal que está ali trabalhando, a equipe, não foi nem avisado, não sabe de nada, o cara chega de repente, cai de paraquedas, né? Então fica uma situação assim, né? Ele vai aprendendo conforme as demandas vão aparecendo, o próprio colaborador que vai orientando ele, que vai treinando ele, e às vezes esse colaborador não tem a condição de treinar esse novo colaborador, ele faz do jeito que quer, ele pode estar com vícios e passar informação não adequada para ele, de forma inadequada, ou ocultar informações, né? Não passar tudo. Então, fica uma coisa assim, muito ruim, né? E aí, esse funcionário, às vezes, ele não se adapta àquela situação, e aí ele pede para sair, né? Mas ele pede para sair não porque ele não consegue executar, mas porque ele foi muito mal inserido dentro daquela equipe, né? E não conseguiu encaixar na equipe. Né? A equipe não recebeu bem por algum motivo e tal. Então, assim, a parte da integração é uma das partes mais importantes. Né? E aquilo que você falou, que está com a equipe nova, que precisa treinar, você pode dividir esse treinamento em partes, né, menores, e fazendo reuniões ali durante a semana. Precisa ver se você vai fazer isso uma vez na semana ou todo dia, vai depender do tempo, né? Do quanto tempo você precisa que esse profissional esteja apto, né? Dentro daquilo que você quer. Então, às vezes, não, precisa ser logo, mas eu tenho pouco, então todo dia eu vou parar ali 1 hora ou meia hora,
para passar essa informação, esse treinamento para capacitar a minha equipe. Tá ótimo, obrigada pela orientação. Tá, depois a gente pode conversar mais, tá? Tá bom, com certeza, vou pedir a tua ajuda. Helenice, vai, Helenice. Oi, pessoal, bom dia. Oi. Eu ouvindo, né, a situação da colega, o cenário dela, né, na organização dela, trabalhando em OPME, ouvindo as suas orientações, é impressionante, né? Eu trabalho com consultoria e assessoria às organizações de saúde, é impressionante como esse processo de integração é ruim nas organizações, né? A primeira pergunta, quando eu chego em gestão de pessoas, a primeira não, né, porque antes da integração tem outros processos, enfim, mas quando eu chego no processo de integração, eles falam, não, a gente faz o processo de integração. Ah, que legal, né, então vamos ver como vocês fazem. Ah, a gente tem ali um dia, meio-dia, tal, e para eles, na visão deles, e eu não estou falando de empresa pequena não, tá, eu estou falando de grandes empresas, né, para eles, aquele meio-dia, um dia, é o processo, você entendeu? Essa pessoa já pode ser colocada dentro de qualquer setor, enfim. E aí, quando a gente fala, tá, e o treinamento? Eu já ouvi tanta coisa absurda, né? E hoje, você falou, assim, lá no início, uma frase que eu anotei aqui, né, que o treinamento é o aperfeiçoamento do mínimo, né? E quando você coloca que realmente na escola, na faculdade, enfim, na academia, o professor lança o conteúdo e ema, né, o que vai ser feito com aquilo não interessa para aquela organização, enfim. E aí eu ouço isso, é o que me dói na alma, eu não sei se você já ouviu isso na sua experiência, Dani, mas o que me dói na alma é ele falar assim, não, mas o colaborador tem que saber fazer. Se ele tem a formação, se de repente ele tem uma habilitação, uma especialização, ele tem que saber fazer. Eu falo assim, gente, eu nunca ouvi uma coisa tão absurda, né? Eu falo, gente, mas se ele foi formado, significa que ele pode fazer, né? Agora, se ele sabe fazer, é outra história, né? O médico, ele estudou, ele foi formado, mas ele sabe fazer? O enfermeiro, o físio, tal. Então, porque essa expertise, essa prática, a gente não aprende na escola. É a organização que vai nos orientar, né? E aí é uma coisa que me dói muito as pessoas não entenderem o que é integração e ainda jogar a responsabilidade para aquele profissional, porque fala, não, ele é habilitado para isso, então ele tem que saber fazer, né? E aí é onde a gente vê muitos problemas, eu cuido muito da parte de segurança do paciente, e aí é onde a gente vê diversos eventos adversos, ou seja, aquilo que chega ao paciente que não deveria chegar, e normalmente são coisas ruins, que provocam algum dano, por causa da inabilidade, muitos por falta de treinamento, conhecimento daquele processo que ele está fazendo. É muito triste, Daniela, é muito triste. Então, eu vejo essa parte de treinar e desenvolver como cardíaca mesmo, pulsante. A gente tem que trabalhar isso nas organizações, assim, de forma que eles entendam que não ainda mais com essa demanda hoje de tecnologia, mudanças de processos, maquinários cada dia mais novos, mais cheio de coisas e tudo mais, que isso tem que ser algo diário na organização, né? É um enorme desafio para nós, né? Tem que entrar ali na rotina do dia a dia, tem que fazer parte da cultura. Fazer parte da cultura da organização. É verdade. E muitas organizações, assim, a grande maioria, não tem a cultura, né, do desenvolvimento do colaborador, do compartilhamento, da parceria entre eles, e eu aprendi, e eu vou disseminar esse conhecimento dentro da minha área, para o meu colega, então, assim, é uma dificuldade, muita coisa que é treinado se perde,
Primeiro, porque não é disseminado internamente, muitas vezes você não consegue para uma equipe toda, então você parte para parte de uma equipe e você não consegue disseminar esse conhecimento lá dentro. E o pior, como muitas vezes você não tem ações de reter esse talento, aí esse talento ainda sai com conhecimento para fora, e você novamente fica capenga. Isso aí. A gente precisa investir muito nisso, né? Por isso que eu invisto muito, né, em compartilhar esse conhecimento, né, essa ideia, né? Porque é muito importante, né? E a gente, como consultor, a gente sofre. Em cada organização que a gente vai, a gente vê muita dificuldade, né, nesse sentido. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Obrigada, Helenice. Alguém mais? Alguma dúvida? Bom, eu trouxe aqui, se alguém quiser falar qualquer coisa, pode interromper ou levantar a mão. Eu coloquei aqui umas principais dúvidas que eu recebi lá naquele formulário, né? Aí, são 5 principais dúvidas, né? Outros têm dúvidas muito semelhantes. Então, eu coloquei aqui, precisa de formação específica para entrar na área? Bom, a área de treinamento tem formação, tem qualificação? Tem um monte aí no mercado. Né? Tem formação de oradores, formação de palestrante, formação específica em treinamento e desenvolvimento, tem curso de pós-graduação, enfim, tem muita oferta aí de formações, né, nessa área, né? Mas você precisa aprender a respeito da didática e que essa discussão, né, esse aprendizado que a gente tem nos cursos é importante, mas a gente aprende mesmo na lida do dia a dia, então por isso que essa troca, você está em contato com outros profissionais de treinamento, é importante, né, e a formação, né, o expertise dentro daquela área que você escolheu. Então, se você escolheu uma área de atuação, como a Helenice, que ela atua na área de segurança do paciente, né? Então, precisa estudar muito sobre esse assunto, né? Fazendo cursos, participando de eventos, enfim. Tudo que é de conhecimento em relação a esse assunto, você precisa buscar, porque para você estar preparado para lidar com as demandas que vão aparecer em sala de aula, que aparecem muitas demandas em sala de aula, e tem muito instrutor, isso é uma das maiores preocupações dos instrutores, e que eu ouço, né, nos meus cursos, é isso, né? Se o funcionário fizer uma pergunta que eu não souber responder, né? É claro que a gente não sabe de tudo, e é perfeitamente normal você não saber de alguma informação ali. Aconteceu comigo uma vez, em relação a uma certificação nova que tinha saído na época, que é aquela certificação de humanização, e uma participante do treinamento colocou isso. Você conhece essa certificação? E eu não conhecia, porque ela era muito nova, e eu ainda não tinha chegado para mim essa novidade, né? E aí eu falei assim, não, eu não conheço. E aí ela colocou assim, como você está aqui falando de humanização e não conhece essa certificação? E aí eu joguei para a turma. Alguém aqui conhece, já ouviu falar sobre isso? Não, ninguém sabia. E aí eu joguei a pergunta para ela. Como é que você ficou sabendo disso? Como é que você sabe disso? Eu fiz um curso no Einstein. Beleza. E aí eu perguntei novamente, o que eu estou falando aqui está dentro do que você aprendeu lá sobre essa certificação ou está muito fora? Ela, não, é isso aí mesmo. Eu falei, então está tudo certo, né? Se eu falar alguma coisa aqui que estiver fora, você sinaliza para a gente, sinaliza para mim, que a gente vai trabalhando. Então, assim, é lidar com isso de forma tranquila, né? Claro que muitos profissionais querem desafiar, né?
quem está ali na frente, né? Mas com o tempo você vai lidando bem com isso. A gente não precisa ter medo, porque é a segurança, né? A gente precisa transmitir a segurança, dizer que todos nós somos humanos, que a vida é um aprendizado, que a gente está ali, você se colocar, né, no mesmo nível, né, do profissional que está ali, né, no mesmo nível dos seus treinandos, né, e que aquele ambiente ali é um ambiente de troca, e que nem tudo aquilo que você vai falar talvez não se aplique naquele setor, naquela organização, e que se isso não se aplicar, para que essa pessoa diga, né, olha, isso aí aqui na empresa não dá certo, não. E aí a gente vai discutir, ouvir outras opiniões de outros participantes, e tentar ali chegar num acordo, numa melhor situação, né? Porque, assim, muitas situações, como a Helenice falou, a gente não aprende na escola, no curso, a gente aprende ali na lida do dia a dia, né? E como a gente lida com pessoas, né, e o próprio mercado é dinâmico, muitas coisas são imprevisíveis. E a gente vai descobrir isso juntos, né? Então, elevar essa ideia para a sala de aula, né, que a gente está aqui para construir o conhecimento. Não é só para receber o conhecimento que o instrutor está dando. O instrutor ali é um profissional capacitado que tem conhecimento que muitos dos participantes não têm, mas os participantes também têm conhecimento que o instrutor não tem. Então, é um ambiente ali de troca, né? Então, respondido aí, se precisa de formação específica para entrar na área. Quais são os melhores canais de atualização? Hoje a gente tem tudo na mão, vamos dizer assim, né? Está tudo aí no seu celular, né? Então, buscar outros palestrantes, outros profissionais, e passar a ouvir eles. Tem os profissionais que eu sigo direto, que eu estou sempre ouvindo, o Roberto Chanichique, o Paulo Vieira, Tatiane Delângela, que são profissionais que são excelentes comunicadores, excelentes treinadores, são palestrantes, e eu estou sempre ouvindo eles, né? Às vezes eu coloco em loop ali na televisão, enquanto eu vou fazer uma outra coisa, eu estou escutando. Buscar ouvir outros profissionais, porque você ouvindo, você vai modelando, né? Então, você identifica quais são esses profissionais, esses palestrantes, esses líderes que você se identifica e passa a modelar. O que é modelar? É você ouvir, entender qual é a técnica que ele está utilizando, né? O que aconteceu ali no momento daquela palestra, né, daquela apresentação. Então, observar esses detalhes, né, e ir testando em sala de aula, porque você vai testando, né, em sala de aula e vendo se aquilo vai dando certo para você. Qual é o perfil para atuar nessa área? Bom, primeira coisa que eu acho para um instrutor de treinamento, seja ele que trabalha dentro, né, de uma organização profissional contratado, quanto um consultor externo, né, alguém que presta o serviço, o perfil, acho que o principal é a responsabilidade, né, aquele compromisso com aquele cliente ou com a empresa. Porque é um tipo de atividade que você tem que estar totalmente disponível. Não tem aquele negócio assim, eu tenho um treinamento hoje, eu não acordei muito bem, eu não estou me sentindo bem, eu não vou, eu vou cancelar, eu vou pedir. Não tem como. Você marcou, você tem que estar lá. Tem 30 pessoas, tem 40, tem 50 pessoas esperando por você. Então, assim, não tem como você não deixar de cumprir, né, esse acordo. Então, precisa ter muita responsabilidade em relação a isso. E disponibilidade na sala de aula. Porque, às vezes, você faz uma programação ali de tantas horas, mas não vai ser só aquele tempo, né? Você tem
o teu tempo, se você é instrutor, tem um tempo de preparação, e tem um estudo que diz que para cada hora de apresentação, você tem 3 horas de preparação. Então, esse tempo dessa preparação, né, desse conteúdo, desses slides, de tudo, é um tempo muito maior do que a própria execução no treinamento. E chegando lá, você fechou um horário, mas precisa estar disponível ali em sala de aula para responder aquelas dúvidas, aquelas questões do aluno. Se tiver que passar do horário, terminou, ficar disponível. Acontece muito que muitos profissionais não perguntam na hora, né, tem ali as suas dúvidas, mas ela não se sente à vontade para perguntar ali na hora do treinamento, e depois que termina, que vai procurar a gente. Aí procura para poder conversar e contar ali a sua demanda, né? Então, precisa ter essa disponibilidade, não é acabou o treinamento e ir embora. E eu já tive problemas com instrutores assim, e eu já ouvi isso de outras empresas que trabalham com consultoria, que passam pela mesma situação. E o instrutor, ele entregou e deu a hora, ele quer ir embora, não é assim. Você tem que ficar ali disponível para aquele aluno, né, para tirar as dúvidas. E uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos e treinamentos, é claro que tem algumas situações que não é possível fazer isso. Mas em outras situações, que a maioria dá para fazer, eu falo, olha, a previsão de encerramento é tal hora, mas eu estou aqui para entregar conteúdo, eu não estou para bater cartão. Então, é possível que passe do horário. Né? Teve um curso que eu ministrei, foi a última turma que eu tive de recepção, e que a gente terminou quase 9 horas da noite. E a previsão de encerramento era às 18 horas. E a gente terminou quase 9. Né? Então, assim, eu estou ali para entregar conteúdo, eu não estou para ficar olhando horário e tal. É claro que tem algumas situações que não é possível. Eu fiz um treinamento em São Paulo, no interior de São Paulo, que a gerente falou assim, Dani, tem como terminar 5h30 certinho? Porque a gente tem um problema aqui de condução, senão o pessoal perde o ônibus, não tem como voltar para casa. Né? Porque lá era uma cidade pequena, os ônibus têm horário. Eu falei, não, tudo bem. Então, assim, eu tinha que estar de olho no relógio e encerrar antes das 17h30, para dar tempo de todo mundo sair, né, e poder voltar para casa. Então, tem outras situações diferentes. Por isso que é importante entender qual é a demanda desse cliente, né, o que você pode fazer, ou não, como é que é a situação ali. É importante para ele poder se adequar nesse sentido. Né? Então, o que eu fiz com essa turma? Como eu tenho muito conteúdo extra, tenho muito vídeo gravado e tal, eu fiz o treinamento, mas eu compartilhei com eles vários conteúdos que eu tenho, várias aulas para eles, compartilhei no nosso grupo, para que eles pudessem aperfeiçoar ainda mais, né? Com mais conteúdos aí de treinamento. Quanto ganha o instrutor de treinamento? Gente, varia muito. Um instrutor de treinamento contratado por uma empresa que trabalha ali full time, né? Numa empresa, o salário aí, então, não é grande coisa, é claro que depende da formação e da especialidade, né? Mas, assim, de um modo geral, está aí na faixa de 2.500, 3.500, varia muito conforme a instituição. E eu já vi outros que pagam bem menos, que eu acho, assim, um absurdo, porque é uma responsabilidade muito grande, mas está numa faixa aí de 3 a 6 mil, vamos dizer assim. Eu concorri a uma vaga que era 6.500 para instrutor de treinamento. Então, vai estar aí nessa faixa. Agora, como prestador de serviço, você é que vai determinar a sua hora, né? Qual é o valor da sua hora-aula? A prática de mercado, pelo que eu observo, é assim, o mínimo 90 a 100 reais a hora-aula. Para aquele profissional que é iniciante, né, que está começando, agora os profissionais que já têm tempo de estrada, né, vai ir para os 300, 350, tem outros que cobram 500 reais a hora, eu tenho instrutor meu aqui que cobra 800 reais a hora. Né? Então, assim,
depende muito, né, da qualificação, do tempo, né, que essa pessoa tem de estrada, né, de conhecimento, né, então varia muito aí esse valor, né, de hora-aula. Como passar informações de modo que, né, as pessoas possam aprender. Eu coloquei até aqui um outro, para responder essa questão, um outro slide, que foi da nossa última aula, né, em que eu falei das 3 metas básicas do instrutor. Isso aqui explica bem, né, essa pergunta, né, como fazer para que as pessoas entendam aquilo que eu estou querendo transmitir, para que as pessoas coloquem isso em prática. E tem aqui 3 metas, né, que primeiro é ensinar os outros a pensar, segundo, ensinar os outros a aprender, e terceiro, ensinar os outros a trabalhar. E aqui fala de algumas técnicas. Primeiro, nunca fique preocupado demais com o conteúdo, a ponto de esquecer o seguinte fato: o verdadeiro ensino consiste de uma série de momentos em que o aprendiz se mostra predisposto a aprender. Ocorre aí uma dinâmica especial em momentos imprevisíveis. Quando eu falo que o foco está no participante, quem é que conduz o treinamento, então? Né? Quem é que diz? Quem é que é o termômetro? É o participante, né? Então, não fique preocupado demais com o conteúdo que você vai entregar, mas preocupado com o fato do que esse aprendiz, do que esse funcionário está disposto a aprender e está trazendo para a gente. É maravilhoso quando você trabalha com uma turma disposta a aprender, sabe? Que quer aprender, que explora mesmo o treinador, que faz muitas perguntas, que discute, e que discorda, que concorda. Isso é maravilhoso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é ensinar os outros a aprender. Aprender significa um processo contínuo, sempre em andamento. Em seu conteúdo, aqui é uma técnica. Em seu conteúdo, vá do todo para a parte, depois da parte para o todo. O que é isso? Ao iniciar o seu treinamento, você vai dar um parecer geral, né? Do que vai acontecer naquele treinamento, quais são os temas que serão abordados, o que você espera deles. Então, você vai dar um parecer geral, e aí você vai quebrando, né? Que você separa ali em conteúdos, em temas, né? Você separa em temas e vai trabalhando o tema. Só que você vai trabalhando os temas sempre voltando para o todo. Né? Então, assim, como eu dou muito treinamento de um dia, né, de 8 horas de carga horária, eu faço da seguinte maneira: no primeiro momento, eu dou um panorama assim, de tudo que a gente vai ver. Né? Eu trabalho nos treinamentos de atendimento, eu trabalho com 3 pilares, aí cada treinamento eu gosto de dividir assim, porque didaticamente fica melhor para o aluno perceber, né? Se localizar. Então, eu dou aquele parecer geral, continua e vem o intervalo, né? Vem o intervalo do coffee break, né? E aí eu sempre deixo um gancho para o que vai vir depois do coffee break. Né? Então, aquele assunto não para assim, seco, e depois retorna. Eu sempre deixo um gancho. E aí, no retorno do coffee break, eu volto um pouco atrás, fazendo tipo um resumo daquilo que foi dito antes, né? E dou continuidade. Aí vem um intervalo maior, que é o intervalo do almoço, né? Que geralmente é 1 hora e meia. E aí, no retorno do almoço, eu faço um resumo do que foi dado na primeira aula, mas no primeiro tempo. Mas aí eu pergunto para eles o que foi no primeiro tempo, qual foi o tema mais importante para ele, o que impactou mais, e aí eles vão falando e você vai trabalhando em cima. Né? Quando você trabalha em cima daquilo que eles estão falando, você está fazendo um resumo do que foi dito antes. E aí depois continua.
E aí, no final, no encerramento, a gente volta de novo, né? Falando, olha, então a gente viu sobre isso, sobre aquilo outro, ficou alguma dúvida, ficou claro, alguma coisa que a gente não falou, né? E eu gosto de colocar sempre assim deixar anotado num bloco ou alguma coisa, os assuntos que é para ficar no meu radar, né? Então eu coloco assim, radar, e aí coloco lá. O que são esses assuntos? É aquilo que o gerente ou o líder colocou para mim que quer puxar mais dessa equipe, né? Então, eu coloco ali, aí chega no final, olha, eu vou olhar aqui no meu radar se eu esqueci de alguma coisa. Então, eu vou repassando ali aqueles assuntos, né? Se o líder tiver no momento ótimo, porque ali eu já troco com ele, né, e pergunto a ele se tudo aquilo foi atendido, se todos aqueles assuntos foram atendidos, se ficou alguma coisa, se ele quer que aperte mais em algum assunto, né? Então, isso é uma técnica que você vai reforçando ali o tempo todo ali, aquele conteúdo. E terceiro, ensinar os outros a trabalhar. Leve as pessoas a pensar por si mesmas, a ser disciplinadas e a agir com deliberação própria, né? A atitude, né? A atitude da pessoa em se desenvolver e se autodesenvolver. Preocupe-se mais em questionar as respostas do que responder as perguntas. Aquilo que eu falei lá daquela situação em que o instrutor fica preocupado, né, nas perguntas que esse funcionário vai fazer e se ele vai conseguir responder ou não. Então, assim, preocupe-se mais em questionar as respostas do que responder as perguntas. É você fazer as perguntas para que essa pessoa desenvolva, porque é através das perguntas que você vai fazer ele pensar. Então, você vai perguntando. É o que a gente aprende no coaching, né, e na psicanálise. A gente aprende a arte de perguntar. A gente aprende a perguntar, são perguntas estratégicas, perguntas inteligentes, que vai fazer a pessoa pensar e quebrar paradigmas, quebrar o que é comum, né? Porque existem muitos paradigmas que a gente precisa questionar. Por exemplo, uma coisa que eu questiono, que todo mundo fala, eu atendo, tem que atender o cliente do jeito que eu gostaria de ser tratado. E aí eu pergunto, será? Se cada pessoa é uma pessoa única, as pessoas são diferentes, como é que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí vem uma leitura do comportamento do cliente, né? Fazer o rapport e adequar aquele atendimento de acordo com o perfil do cliente. Né? Então, assim, é derrubar, né, esses preconceitos, né, essas crenças que a gente tem, coisa que a gente ouve muito, né, e passar a perguntar, será que o cliente tem sempre razão? Né? E levar isso para a sala de aula e estimular os outros a pensar. Ok? Vamos lá. Helenice quer falar mais alguma coisa? Oi, Daniela. Oi. Não, por enquanto não. Estou gostando muito, anotando tudo. Obrigada, eu gostei muito dessa sua última fala, né? Atender o outro, enfim, da forma como você gostaria de ser tratado, tal. A gente ouve tanto isso, né? Ouve e você demais. sabe que isso me chamou muito a atenção. Eu falei, caraca, ela tem razão. É verdade, essa personalizar, né? Essa customizar esse atendimento é importantíssimo. Que legal, muito bom, obrigada. Muito bem. Então, aqui, eu acho que a gente está no finalzinho. E aí eu vou falar, né, do nosso curso de formação de instrutores de treinamento, né. Todo ano eu faço esse curso, mas minha última edição foi em 2018, por causa da pandemia, né, e no período da pandemia eu fiz mentoria, né, trabalhando aquilo 1 a 1, né,
de forma individual, e agora, depois da pandemia, a gente vai ter uma próxima turma com muita novidade, né? Cada turma é diferente, cada edição, né, é diferente da outra, porque a gente vai aprimorando, aperfeiçoando, né? Então, assim, essa edição eu estou trazendo outros treinadores para poder falar assim, de outros assuntos que são importantes para a gente, porque apesar de eu ser treinadora assim, muito tempo, tem muito assunto que eu ainda não domino bem, que eu ainda falho, né? Então, por que não trazer outros profissionais que possam agregar conhecimento para a gente? Então, eu até anotei aqui, porque isso eu fechei essa semana, né? Então, esse material ainda não está pronto, né? Então, aqui, confirmado, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 treinadores que estarão nessa formação. Temos o Cláudio Lara, ele é produtor de eventos, ele vai falar sobre conteúdo digital, né? Ele que faz a transmissão ao vivo aqui dos nossos cursos, né? E, então, ele vai falar sobre conteúdo digital, como é que a gente lida com essa questão né, da internet, dos cursos à distância, né, dos cursos online, das gravações, né, como é que eu lido com a câmera, como é que eu lido no evento, né, que tem um monte de câmeras ali. Então, ele vai falar sobre isso. O João, ele é psicanalista, e ele vai falar, eu pedi para ele falar sobre como lidar com essas demandas emocionais que aparecem em sala de aula, porque é uma coisa que constantemente acontece, né? E eu já passei por muito aperto em sala de aula, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Essas demandas emocionais que aparecem em sala de aula. Às vezes a gente faz uma dinâmica que, para alguém, aquilo foi um gatilho para alguma coisa, né? Ou assuntos delicados que geram um problema ali. Então, como é que a gente lida com essas demandas, né, que acontecem em sala de aula? Então, ele vai falar sobre isso. A Negabelle, ela é profissional de canto, né, e ela vai mostrar para a gente sobre as técnicas de vocal para treinadores, né? Então, essa preparação vocal para treinadores. O Alan, ele participou do FIT de 2017, foi nosso aluno, e ele é treinador especialista em formação de lideranças e treinamentos na área do varejo. Então, ele vai conversar com a gente sobre treinamentos para liderança, e é um dos treinamentos mais vendidos, né? Então, esse é um assunto que eu gosto sempre de falar, porque a gente tem aí muita demanda, né? E a gente precisa de muita preparação, né, para lidar aí com a liderança. E a Fer Luciana, a Ferlu, ela é fonodióloga, e ela vai falar sobre oratória. Então, assim, a gente está com conteúdo, assim, bem quente, né? E vai ser um dia até de 21 e 28 de janeiro, a partir de 9 horas. A programação é de 9 às 19, mas vocês sabem que pode passar desse horário, né? Então, já está até, quando eu fiz a reserva do hotel, eu falei que não tinha hora para terminar, né? Então, a programação é de 9 às 19, tanto no primeiro dia, quanto no segundo dia. O primeiro dia, ele vai ser voltado todo para essa parte de desenvolvimento, né? A parte teórica mesmo do assunto, que a gente vai trabalhar a teoria alinhada à prática, né? Então, a gente vai trabalhar aí vários assuntos que a gente precisa desenvolver junto com os outros treinadores aí convidados, tá? Vai ser transmitido ao vivo, então, quem for de outra cidade pode participar também à distância. E aí, no meio da semana, que é 21 e 28, são 2 sábados, né? A gente tem parte prática, né? Então, assim, nesse primeiro dia, vocês serão orientados, né, a como fazer a sua apresentação, e no dia 28 é a apresentação dos alunos. Então, cada aluno vai ter ali um tempo de mais ou menos 20 minutos, meia hora, para fazer uma apresentação de algum conteúdo, né, daquilo que a gente desenvolveu aí ao longo da semana. No meio da semana,
vamos ter encontros por videoconferência para a gente poder alinhar esse conteúdo, né, a gente ver como está, quais são as dúvidas, né, e passar alguma orientação em relação à apresentação desse conteúdo, como é que vai conduzir, enfim. Então, a gente tem aí uma semana, né, de contato aí para desenvolver esse conteúdo. Aquele aluno que está participando à distância também vai ter parte prática, tá? Mas aí a gente vai fazer por videoconferência, como a gente está fazendo essa nossa aula aqui, tá? Mas também vai ter parte prática. Então, assim, o FIT de 2023 está no valor de R$ 1.200, mas eu prorroguei o desconto de novembro, que novembro é a nossa Black Friday, né? Então, eu estava fazendo o curso com 50% de desconto, R$ 600. Então, ele ainda está, né, até segunda-feira com esse valor, depois vai mudar para R$ 800, tá? É um crescimento aí progressivo, e em janeiro, se a gente ainda tiver vaga, porque são pouquíssimas vagas, né, porque senão a gente não consegue desenvolver os alunos, né, na sala de aula, né, então as vagas são limitadas. Se ainda tiver vaga em janeiro, que vai para 1.200, tá? Então tem um crescimento aí de inscrição progressiva, tá? Então, assim, quem tiver interesse em saber mais, em desenvolver, né, esse curso, ele desenvolve não só para aquele que quer ser um instrutor de curso, ou de treinamento, que quer ministrar treinamentos dentro da própria organização, né, da empresa que trabalha, mas também para líderes que querem desenvolver seu processo de comunicação, né, que querem melhorar suas reuniões, enfim. Muito democrático esse treinamento, e assim, a partir do zero, né, muita gente me pergunta assim, mas eu nunca fiz nada nesse sentido, será que é para mim? É para todo mundo, porque a gente vai aprender assim, a partir do zero mesmo, tá? Então, eu adoro esse curso, dou esse curso desde de 2006, né, já tem bastante tempo, e a cada curso, assim, a gente faz muito negócio nesse curso, né, aparecem muitas oportunidades, né, a gente desenvolve projetos, e assim, início do ano, né, por isso que eu sempre faço esse curso final do ano ou início do ano, porque ajuda aí né, na nossa programação aí, né, do ano, né, aí dali surgem cursos, surgem ideias, né, e a gente vai trabalhando ao longo do ano essa demanda que surgiu aí durante o curso, tá? Então, assim, quem tiver interesse em participar, vocês me procurem, tá? Pode ser parcelado no cartão, no boleto, enfim. A questão de investimento é super tranquilo para a gente negocia, não tem problema. Assim, o importante é você dar esse passo, né, para a sua carreira, né? Porque o que a gente cresce